Olá, meu Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso Pod Chique, o vídeo podcast que tem por objetivo trazer sempre um convidado com um conteúdo bacana para me tornar e te tornar uma pessoa melhor. Porque a gente cria um entorno melhor e dessa forma a gente cria um mundo melhor. E isso é ser chique e elegante, é uma postura de vida, é um estado de espírito comunitário. Enfim, se você está chegando agora aqui pelo canal, já vai me seguindo lá nas redes sociais. Eu sou o Anderson Delfino, falo de estilo e comportamento. Toda terça-feira, às 18 horas, um vídeo novo no canal e uma vez por mês o nosso Pod Chique. As redes sociais, @Underdel, no TikTok, no Instagram, no Facebook e no Twitter, que não é mais Twitter, é o X. Eu sou cringe, vou continuar falando Twitter por um tempo. É @Underdel oficial, tá bom? E essa nova temporada aqui do Pod Chique, a gente tá com episódios fantásticos. Preciso te contar que a gente já gravou com uma arquiteta da Casa Cor, trouxe assim informações fantásticas, tendências para 2024, vale a pena conferir esse episódio. Gravamos também com a Aline, que é uma personal chef. Aliás, essa é a temporada dos personagens. Tem a personal chef Aline, que ela assim cria um cardápio, faz a lista de compras, vai no dia do teu evento aí na tua casa ou no teu escritório, prepara tudo, serve, seja empratado, seja na sala, e você fica lá bonito, bonita na sala recebendo teus convidados. Olha que fantástico. Temos uma personal gift, um outro episódio também super legal. Ela personaliza presentes para você dar. Então, já pensou no teu próprio aniversário, você presentear os teus convidados? Olha que chique. Já pensou na festa de Natal, você distribuir presentes personalizados, algo com a sua carinha? Então, uma personal gift, também um episódio super bacana. Que mais que a gente teve? Uma personal trainer que veio falar de postura, reorganização postural para a gente ficar mais bonito, mais elegante, sem ficar soberbo, né? Porque às vezes a gente força uma postura e fica assim meio snob, não é legal? Vamos conversar com ela. Temos uma terapeuta comportamental, uma psicoterapeuta, que vai falar para a gente sobre terapia. E aí ela vai explicar essa diferença de terapia, análise, porque você tem dúvida? Eu também. Esse episódio tá bacana, ela vai falar de Freud, de Lacan, vai explicar pra gente toda a diferença e como a gente faz para ser uma pessoa melhor através da terapia. Que mais que a gente tem? Deixa eu ver. Essa eu não posso contar ainda. Temos já um episódio que está no ar, a engenheira Alessandra, que veio falar da Expo Revestir. Nós fomos juntos na Expo Revestir e aí a gente gravou, ficou bem bacana esse episódio também, falando das tendências de revestimento para piso, parede, teto, revestimento de cor, interno, externo, enfim, vale a pena conferir esse episódio também. Bom, para você não perder nenhum episódio, o que você precisa fazer? Se inscrever no canal. Tem gente que vem aqui toda semana, assiste os vídeos e não se inscreveu ainda no canal. Então já vai se inscrevendo, ativa o sininho aí para ativar as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Quando clicar no sininho, clique em todas, que aí você fica por dentro de todos os episódios do Pod Chique e todos os vídeos do canal. Já vai dando like nesse episódio, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E já vai comentando, gostaram do novo estúdio? Do novo cenário, nova iluminação? Vai comentando aí embaixo. Não deixa de comentar, tá bom? Bom, recados dados, vamos começar o episódio de hoje, que o nosso episódio hoje não é um simples episódio. Hoje nós temos duas convidadas, olha. Bom, uma delas é pedagoga, artesã em diversas áreas, faz um voluntariado de alfabetização e é mãe de 3 filhos. A minha outra convidada é médico oftalmologista, tem especialização em ortomolecular, envelhecimento saudável, nós vamos falar um pouquinho disso também. Nutróloga, obesidade e medicina de estilo de vida. Vou querer saber dela o que é isso. É artesã também de diferentes áreas. Ambas estão abrindo um
ateliê de cerâmica, são ceramistas, são artesãs, o ateliê Cairu. Eu estou falando da Cristiane Barão e da Liliane Lemezinho. É isso, meninas? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela presença. E estamos abrindo um ateliê novo aqui em São Paulo, é isso? Isso. Quem é a Cristiane e quem é a Liliane? Eu sei, mas conta para o pessoal lá de casa. Eu sou a Cristiane. Você é a Cristiane. E eu sou a Liliane. Lógico. Ainda bem, né? Meninas, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, contassem um pouquinho como é que vocês chegaram nessa história de cerâmica, de abrir um ateliê, e aí depois a gente vai continuando o papo. Mas antes de vocês contarem cada uma, eu queria servir alguma coisinha para vocês beberem, um espumante, um vinho, uma água, um café. O que eu posso servir para vocês? Quero uma água com gás. Uma aguinha com gás? E uma água sem gás. Uma água sem gás. Então vamos lá, vão contando enquanto eu sirvo aqui para vocês. Quem começa? Pode ser. Cris? Então, eu sou pedagoga, tenho 3 filhos, né? E aí me dediquei muito a essa coisa de ser mãe, que acho que essa foi a minha vocação máxima, né? Que eu adorei. Só que, como toda mãe, o ninho vai ficando vazio e aí você vai ter que procurar alguma coisa para preencher, né, a vida. E aí eu descobri o artesanato e já fiz algumas coisas de artesanato, né? E o voluntariado, que é uma coisa muito legal, é uma coisa que faz muito bem para a gente. E eu alfabetizo crianças que já passaram da idade, né, muitas delas, da idade da alfabetização e que tem essa defasagem e a gente corre atrás. Mas a cerâmica ela veio para brilhantar toda essa minha nova história após 50 anos. Começamos a fazer aulas, né? Hoje temos mentoria das nossas professoras. E aí a gente, com o entusiasmo que a gente tem, né? Com tudo que a gente faz, a gente resolveu abrir um ateliê. Com o apoio e incentivo dos nossos maridos, que isso para nós foi muito importante também, né? Sim. E agora a gente tem ideias, assim, a nossa cabeça, ela, como é que eu posso dizer? As ideias surgem a cada dia mais e a gente está muito, muito empolgada para essa nova etapa. A criatividade vai fluindo. Vai e aí, fluindo. Todo dia a gente tem uma coisa nova na cabeça para fazer. Nossa, às vezes a gente fica até com dificuldade de dormir só de coisas que a gente tem que botar no papel para que depois a gente possa trabalhar com as mãos, né? Que essa coisa de trabalhar com as mãos é uma coisa fantástica. Só quem trabalha com artesanato que consegue imaginar, né? Mas é basicamente isso. E a Lili, posso chamar de Liliane? Pode. Lili. Todo mundo me chama de Lili, pode ser. Ah, acertei sem querer. Sem querer. A Cris e a Lili. Lili é o que o pessoal me chama. Bom, eu tenho 30 anos de formada. Eu me formei em 93. E eu tenho... Em medicina. Em medicina. E eu tenho o título de especialista em oftalmologia. Eu trabalhei com a oftalmologia até 2007, mais ou menos, tá? Só que eu gosto de mudança. Eu sou uma pessoa que é regida por mudança. E aí, numa fase de vida em que eu estava muito estressada, eu comecei a entrar em contato com a ortomolecular. E aí, a ortomolecular foi me abrindo o leque e eu mudei. Não dá para dizer, eu mudei da oftalmologia, abri um consultório em ortomolecular, fui fazendo pós-graduações, então eu tenho pós-graduação em ortomolecular, em envelhecimento saudável, em nutrologia, em estética médica, eu tenho 2 cursos em obesidade, tá? E, bom, como que a cerâmica veio fazer parte da minha vida? Lá para 2002, 2003... eu precisava melhorar a destreza com as mãos para cirurgia oftalmológica, né? Eu sou canhota e para fazer cirurgia oftalmológica você precisa das 2 mãos. Eu comecei a fazer um curso de tela.
E eu me apaixonei pela arte. Pintura em tela. Pintura em tela. Uhum. Eu fui para uma escola e eu me apaixonei pela arte. Ali a minha professora ensinava desenho, ensinava. A gente não copiava, a gente tinha que criar. A gente desenhava a tela do início. Então, o bichinho da arte me pegou. A correria Já do picou dia. ali. Já picou ali. A correria do dia a dia. Eu acabei deixando, eu fiz arte por uns 3 anos e aí ficou adormecida. Desde que eu me formei, eu tinha ideia de que eu iria trabalhar até uma certa idade e depois dessa idade eu queria parar a medicina e fazer algo diferente. Isso já era um propósito de vida. Desde que eu me formei. Desde que eu me formei. Tá. Eu Você comecei ia a até a idade X e depois ia parar com a medicina. Eu acho que vai ficar meio confuso, mas de início, antes de eu ter contato com a arte, eu imaginava que eu ia abrir alguma coisa de gastronomia, um bistrô, alguma coisa assim, que é uma das minhas paixões também, até eu ter o contato com a arte. Veio a pandemia. Eu comecei a fazer atendimentos online, e aí em casa, né, você já não está com toda a correria de consultório, uma coisa a outra, eu comecei a entrar em contato com a cerâmica e eu e a Cris, que somos amigas há mais de 30 anos, resolvemos fazer aula de cerâmica. E aí foi o que veio. A gente começou a pensar realmente no ateliê e caiu justo com o tempo de vida que eu tinha dado de que eu iria mudar. Vocês foram começar a aula de cerâmica juntas. Juntas. Aí nesse período pós-pandemia. Ou finalzinho de pandemia. Finalzinho de pandemia. Tá. Nossa. E aí se apaixonaram. Foi amor à primeira vista. E como é que funciona uma aula de cerâmica? Porque você chega lá e... Como é que é? Conta, tem o quê? Uma argila, um barro? Como é que é? Eu costumo pensar assim, a cerâmica, ela é como se fosse uma mulher, tá? Então, você pega ela do barro. Então, é o início da idade da mulher, tá nascendo ali, tá? E aí você vai modelar ela, você vai amassar para você começar a criar, tá? A cerâmica tem fases e ela é rebelde. Ela é muito rebelde, né, Cris? Ela é muito delicada, eu acho. Ela é rebelde ela e é que delicada. nem uma mulher, ela tem fases, é rebelde, é delicada. Vamos chegar lá. Delicada. Eu acho que vocês estão descrevendo realmente uma mulher. Ela é rebelde, mas ao mesmo tempo é delicada, tem fases. Então vamos lá. Vamos lá. Fases da cerâmica, como que é assim? Você tiram a cerâmica, né, o barro, aí quem fornece a argila pra gente, ela prepara essa argila. Aí quando você pega ela, você tem que amassar, abrir. Tá, você trabalha como se fosse uma massa de pão, por exemplo. Você Sim. vai em confeitaria, em pão, a gente fala sovar a massa, você vai ali. Você sova a massa. Aham. A cerâmica a gente chama também sovar. Chama tá? também sovar. Sovar Tá. a massa. E aí você começa a gente não trabalha com torno. A gente trabalha com placas que o torno você faz, mas é uma coisa mais limitada. A placa você consegue fazer um monte de coisas. Tá. Então a gente se encantou com isso, porque a gente dá curvas, você consegue fazer o que você quiser com a placa, tá? E foi o que encantou a gente. Então você vai abrir essa massa com rolo, como você está abrindo uma massa de pizza, Tá. tá? Você abre com um rolo numa determinada espessura. Aí começa a A coisa, brincadeira. a brincadeira da argila que eu falo que ela, não é, A Cris? arte de criar. Né? A arte de criar e a arte de que ela é rebelde, de que ela... A argila, ela tem memória. A argila, você tem que cuidar dela com muito cuidado. Porque se a gente abre a argila de qualquer forma, mexe aqui, mexe ali, a hora que você vai queimar a sua peça, toda essa movimentação que você fez com a argila, ela vai aparecer na queima. Ela vai se manifestar depois. A princípio parece que ela tá ok.
Mas essa memória ficou guardada. Então, a hora que ela vai para a primeira queima, ela já pode rachar. Ou se ela não rachar na primeira, ela pode rachar ainda na segunda. Ela E pode. assim, uma coisa que eu acho muito legal, e eu já trabalhei com artesanatos tipo feltro, né, que são livros pedagógicos, tudo. Você faz e você já sabe como ela vai ficar no final. A argila não tem isso, ela é mais uma surpresa. E ela também trabalha a sua paciência, né, eu diria, porque você começa hoje, mas você vai acabar daqui a 15 dias, mais ou menos. Então, pera um pouquinho. Eu tenho já várias perguntas para fazer aí. Então, a primeira delas, para eu começar a trabalhar com cerâmica, eu preciso ter um dom? Eu preciso ter um conhecimento técnico de escultura? Tô perguntando isso porque eu sempre quis fazer algo artístico. Eu queria tocar um instrumento, por exemplo. Um instrumento musical. Fui fazer aula, mas eu vi que assim, aquilo precisa um conhecimento, um dom que eu não tinha. Então aquilo não fluiu. Demorei para encontrar o meu dom artístico, fui encontrar lá na costura, no patchwork e tal. A cerâmica, você precisa ter um dom, porque o patchwork, por exemplo, você não precisa de dom. Existe uma técnica que, se você seguir aquele passo a passo, você vai chegar num resultado final. Né? Claro, quem tem um dom vai expandir isso depois, mas existe uma técnica que te leva, te orienta. A cerâmica, você precisa ter dom, por exemplo, de esculpir. Por exemplo, pintar eu fui fazer também, precisa ter um dom para pintar, porque se você não tem o dom, não sai, não tem técnica que te ensina. A cerâmica precisa de dom? Não, eu acho que não. Eu acho que ela precisa de persistência. Né? Porque assim, é o que eu falei, você vai trabalhar a sua paciência, você vai trabalhar a sua criatividade. Então, como você disse, às vezes uma pessoa que tem o dom da escultura, ela vai fazer esculturas que talvez eu não faça, né? Porque aí ela vai chegar na escultura. Mas eu acho que seguindo os processos da cerâmica, de um modo geral, né, Li? Eu acho Sim. que você faz, não precisa desse dom, desse. Então você tem uma sequência de processos que é isso que você vai aprender na Isso, aula de cerâmica. exatamente, Sim. exatamente. E assim, e o que eu acho muito legal da cerâmica é que ela é muito livre, né? Tanto que nós estamos aqui em duas artesãs, nós podemos até fazer as mesmas peças, mas ela foi para a biojoia, eu fui mais para o utilitário e fazemos, né, trabalhamos com o mesmo material. Então, ela te dá uma liberdade na criação. Né? Então, às vezes, você fica com a cabeça assim, por isso que eu falei, a cabeça ferve de ideias, porque as possibilidades são muitas, né, de você criar com o mesmo material, que é a argila. Essa é a magia da cerâmica, porque você pode fazer desde uma coisa simples, tá? Uhum. É lógico que ela vai ter as limitações dela, tem coisas que você não consegue fazer, mas você pode fazer desde uma coisa simples, na qual você use um molde, usando as técnicas, mas você pode fazer uma coisa mais elaborada, com curvas, você pode esculpir, você pode criar uma escultura. Então, a argila é para todos os gostos, qualquer pessoa pode fazer. É quase uma terapia. Ah, é uma terapia. É uma É terapia. uma terapia. A argila, ela tem uma coisa, e aí é a médica que vai falar, tá? A argila, ela tem uma coisa que, para quem é altamente ansioso, a argila é maravilhosa para você aprender a controlar a sua ansiedade, porque ela tem o tempo dela. Você não consegue acelerar o processo. Não. Sim, se você acelerar, provavelmente vai dar algum problema ali. Vai Então você dar. tem que seguir. Por isso que eu falei que ela é uma mulher de fases, porque ela tem fases, entendeu? Ela tem um processo. Aham. Ela tem um processo do tá no barro, você fazer a forma, aí ela vai secar, ela entra num ponto que a gente chama que é um ponto de osso, e esse ponto de osso é a mulher na TPM, tá? Ela se desmancha de você olhar para ela, ela é super frágil, Tá. tá? Aí você vai para ela na primeira queima, que ela vai se tornar um biscoito, tá? Ela tem Ah, isso que é o biscoito, depois da primeira queima. depois da primeira queima. Ela se torna o biscoito, então ela ganhou dureza, certo? Uhum. Ela enrijeceu, mas ela ainda está com os poros abertos. E aí você vai entrar com a esmaltação.
Que o não é vidrado. antes da primeira queima. Não. E o esmalte é diferente. Na realidade, é um vidrado, é um vidro. É o que dá esse brilho. Vocês trouxeram várias peças aqui. Isso aqui já tá com esmalte, já tá. Sim. Quantas queimas teve essa peça aqui? 2 queimas. Tá, então essa primeira, quando tá no biscoito, Aí você passa o esmalte, que é um vidrado, tá? tá? Você espera esse vidrado secar, porque se você leva uma peça de argila, tá? Uma peça de cerâmica úmida no forno e ela pode explodir. Entendi. Então você tem que esperar ela sempre secar, entendeu? Aí você vai fazer a segunda queima, que é a queima de esmalte. Aí ela tá pronta. Na queima de esmalte é onde você vai fechar os poros dessa argila e isso vai fazer com que permita com que você use ela como um utilitário. Tá? Porque se você deixa ela na queima de biscoito, esses poros abertos vai passar as substâncias químicas que você vai estar usando. Por exemplo, nessa jarra, se eu colocar uma água ou um vidro, um líquido qualquer, um vinho, um suco, tá? Ela, pelos poros da argila, Sim, ela vai suar. Capilaridade vai trazer o líquido para fora. Quando você faz a queima, a última queima, que não necessariamente você precisa pôr o vidrado, mas a última queima, que é para fechar esses poros, que é onde vai enrijecer e ela vai tornar, e isso vai numa temperatura de 1.200, Uou, é 1.250. bastante. 1.250. E são fornos grandes? São. Depende. Você tem fornos pequenos, tá? Se eu quisesse, por exemplo, se nós quiséssemos mexer só com as joias, as biojoias, você tem fornos pequenos. Você tem fornos de 90 litros e você tem forno o nosso, por exemplo, tem 200 litros, tá? E tem forno de 1.000 litros. Tá. Então, vai variar do quanto você tá... A gente quer chegar nesse, né, Cris? De 1.000 litros. A gente vai chegar nesse ainda. E no ateliê que vocês estão abrindo, vocês já vão ter fornos e tudo para o aluno que for lá fazer a peça e queimar? No momento, não. No momento, o ateliê, ele começou como um ateliê particular nosso. Tá, é um ateliê só de produção. Só de produção. Ah, vocês não vão oferecer aulas por enquanto? Nesse primeiro momento, não. Ah, tá. Até quando? Com uma pedagoga aqui. Então, aí a nossa ideia é que, com o tempo, a gente vai fazer um coworking. Tá. A gente vai abrir um coworking e nesse coworking também a gente vai ter cursos. Isso com mais tardar um ano a gente tá ali. A gente também quer fazer, assim, por exemplo, um evento. Então, você quer reunir os seus amigos e quer fazer uma coisa diferente, né? Geralmente, a gente vai a um restaurante, a um bar, e a gente vai ter um espaço, é a nossa ideia, que você leve seus amigos e você produza uma peça. Tomando um espumante, um vinho. Aí você fala, eu queria produzir uma petisqueira, né, para receber os amigos em casa. Então, você vai lá, a gente vai te passar uma técnica, você vai modelar, e depois você volta uma outra vez para esmaltar, ou a gente pode ter pronto, que nós teremos, os ateliês costumam ter, né, um estoque de peças prontas, falar, eu só quero esmaltar, eu quero deixar com a minha cara. Sim, então eu posso fazer uma noite com os amigos Isso. lá no ateliê ou num espaço. E aí cada um sai de lá com uma peça produzida ou em produção, que depois vai Isso, buscar. eu ia falar, provavelmente você não sairá, né, porque por causa desse processo todo, claro. Porque mas você a peça demora algum tempo depois para finalizar. Para finalizar, e depois você vai buscar. Então, essa é a ideia. Porque o artesanato, a arte, como terapia, né? Como você falou, ela pode ser uma terapia coletiva também, né? Sim. Né? Fazer o evento todo mundo junto, produzindo cada um a sua própria peça. E assim, e essas coisas, elas trazem uma sensação gostosa. Você está produzindo e algumas pessoas são mais caladas enquanto produzem, outras gostam de
Sim, de conversar, de trocar trocar. ideia, né? Às vezes a gente vê e fala, nossa, olha, você fez uma coisa que eu nem tinha pensado, né? E eu posso fazer, né, igual, Sim, é o pegar mesmo ideia. material, o Então, mesmo equipamento, e cada isso, um dá uma cara dá uma cara completamente diferente. diferente. E quando a gente vê a peça do outro, aquilo traz outras inspirações pra Exatamente. gente, né? Nossa, as inspirações, elas aparecem a todo momento, não é? Todo momento, todo. Você tá andando na rua, você fala, olha isso. Eu ia perguntar pra vocês, onde vocês buscam inspirações? Porque tem peças lindíssimas aqui, seja na parte de joias e ornamentos, né? A gente pode chamar de joia, né? São joias, São né? joias. A joia de cerâmica ela é conhecida como biojoia. Biojoia, É. porque vem da natureza, é É. algo mais orgânico, né? É. E pode também fazer utilitários que agora estão super em alta na decoração, Uma na mesa posta. eu ia dizer isso. Porque a mesa posta de cerâmica, eu adoro, né? Porque aí você já faz o guardanapo que combina e tem os porta-guardanapos também de Também de cerâmica. cerâmica. Você vai fazer o Natal, você pode ter os porta-guardanapos temáticos, Sim. né? Então, e aí te traz, assim, uma coisa muito gostosa, né? Você monta... Eu adoro cozinhar e adoro a mesa posta. Quem cozinha Geralmente gosta né? de uma mesa bonita para Que a gente servir a sua. come com os olhos também, né? Aquela coisa bonita, fica mais apresentável ainda o alimento também, né? A gente tem trazido muito aqui no canal, nos vídeos, as mostras de decoração. E a gente tem visto nas mostras, nas feiras, muita coisa que imita a cerâmica, né? Porque às vezes você precisa de uma coisa mais industrializada, mas você ter a cerâmica propriamente dita é muito mais charmoso, é muito mais lindo, né? E ter uma cerâmica que você pode personalizar, porque aí de repente eu posso ir no ateliê de vocês e dizer assim, quero um prato de cada cor. E montar um conjunto colorido. Pode. Posso Mas, montar o meu aparelho para mesa posta do jeito que eu quiser. Pode. E sabe mais o que você pode fazer? Sabe quando você tem uma recordação de um parente? Uma avó, por exemplo, que fez aquela toalhinha de crochê que você tem um carinho. Bem lembrado. Sei, Sabe? sei. Eu já até sei o que você vai falar, mas continua. Você pode eternizar ela na sua louça. Ainda bem que você lembrou. Eu até Conta fiz. como, conta como. Eu já vi algumas coisas, mas conta como que seria possível pegar aquela toalhinha de crochê e eternizar numa cerâmica. Quais são as possibilidades? Algumas, vai, porque são infinitas, né? Infinitas, infinitas. Você pode fazer desde, por exemplo, uma blusa que você tem um xodó, que foi a sua avó que fez, e ela tem uma trança. Você pode, com técnicas, por exemplo, jogar essa trança nessa jarra. Você vai ter uma jarra com a cara um pouco mais extravagante, mas pode, tá? Agora, o delicado você pega uma toalhinha, alguma coisa assim, e você joga nos pratos. Então, você vai criar um jogo de pratos brincando, tá? Com ela, você pode fazer o prato inteiro com a toalhinha, você pode fazer uma parte do prato. Então, você cria um jogo de pratos com aquela recordação da sua avó. Quando você diz com a toalhinha, não sei se eu estou entendendo ou se eu que imaginei isso. A gente pega a massa. Isso. A gente, na hora, antes de modelar o prato, a hora que você abriu a massa, você coloca a toalhinha em cima e você passa o rolo. Pressiona. E aí você estampa a cerâmica com a marca da toalhinha. Aí tira a toalhinha. Isso. E aí você modela o que você quiser. E você tem a toalhinha eternizada ali no prato, na travessa. Ou, às vezes, uma parte da toalhinha num pendente, num pendentifo que você carrega com você e leva sempre a lembrança daquela tia, daquela avó, daquela pessoa querida. Por exemplo, essa da Cris, a gente fez com renda. Ah, tá. Isso era uma renda que você estampou na peça. Isso mesmo. Será que consegue pegar aqui, Guilherme? Tem o brinco também. É um conjunto completo. Tem a pulseira, tem o brinco, tem o anel. Tá linda essa peça. A gente tem algumas aqui com renda, tá vendo? E aqui não foi toalhinha, mas é uma renda que a gente usou.
Eu ia Tá? falar dos donários, né? Os donários. Eu tô fazendo uns Fala mais donários. pertinho do Eu tô microfone. fazendo uns donários de uma colcha que a minha bisavó fez. Conta Então, o que é donário, que nem todo mundo donário sabe. é um pratinho, aquele pode ser, a folha pode ser um donário, né? Os que eu estou fazendo são menores. É onde você vai colocar a gente pode chamar de caixa de Pandora, né? É onde você vai colocar os seus coisas, os seus pertences mais delicados, né? Geralmente uma joia, um relógio. Sabe onde eu tenho um donário, assim, em cima da prateleira do espelho do meu banheiro? Porque aí você chega no fim do dia, tira tudo que você usou, Isso. coloca ali em cima do Isso. donário. O meu é pequenininho, não é grande assim, porque a minha prateleira ainda é uma prateleira pequena. Pequena, mas é os donários que eu tô dizendo que na verdade é uma colcha, né, centenária, quase não, ela é centenária. E existiam as flores na colcha. Sim. Então eu fiz os donários, pena que esse eu não trouxe, do tamanho da flor. Então eu vou presentear as primas da família, né, as mulheres da família, com duas artes, né, a minha e a da minha bisavó. Gente, que ideia fantástica. Dá para criar um mundo, né? Dá, como ela falou, da blusa na jarra, numa bandeja, né? Imagina uma coisa feita à mão, uma delicadeza que sua avó bordou. Você fazia uma bandeja para servir. No episódio que a gente gravou com a Silvia Camargo, que é arquiteta, ela falou que ela teve um cliente que queria colocar recordações dos antepassados na decoração. E ela falou, foi um desafio, porque você está falando de pessoas que já não estão mais com a gente. Como é que você coloca isso de uma forma harmônica, né? Isso é, por exemplo, uma forma de você colocar o teu ente querido ali, porque eu tenho visto muita cerâmica na decoração, em parede. Assim, peças grandes nas mostras de decoração que coloca em parede, peças bem grandes que você substitui obras é uma obra de arte, mas você substitui a tela tradicional. Isso. E aí você pode ter uma recordação desse tipo nessa peça, por exemplo. Pode, é muito legal. É uma coisa fantástica. Como a gente disse, né? A cerâmica tem possibilidades que nós infinitas, também né? estamos descobrindo ainda, né? Porque você está sempre aprendendo, né? Você está sempre atrás de novidades, de coisas, possibilidades, né? Eu acho que é por aí. Muito, muito bacana. Existe uma tendência de cores agora. Como é que isso se demonstra na cerâmica? Também tem uma tendência, segue uma tendência? Como é que é a questão de cores? Né? Segue. A gente tá sempre antenado na moda, né? Então a gente liga as tendências. Essa é a coleção passada. Agora a coleção nova ela vai vir nas cores do verão, agora de 2024, 2023, 2024, que começa. Então, você vai seguindo. Você entra a cartela Pantone, você vai seguindo tudo. Então, a gente está sempre antenado para produzir as coisas com a moda, com o que está no dia a dia. A gente vai interligando as artes, né? Isso. Porque é o que vocês falaram. Vocês são artesãs de diferentes vertentes, né? Sim. O que mais vocês já fizeram além da cerâmica, por exemplo? Eu fiz tela, eu mexi com resina, eu fiz madeira, eu fiz gesso, eu fiz um monte de coisa. E a Cris? Eu já fiz costura criativa, né? Eu adoro bolsa, né? Então, eu sou Que nem apaixonada por costura bolsas, criativa, patchwork. sacolas e assim, né? Então, eu já trabalhei bastante com isso. Eu trabalho com artesanato pedagógico também, né? Então, eu tenho livros sensoriais. A gente trabalha com terapeutas, fonoaudiólogas, livros de textura, né, para criança, e todos eles feitos à mão e bordados à mão. E aí, prespontados à mão. E aí vocês pegam toda essa experiência e traz para cerâmica também. Junta tudo isso na cerâmica. Sim, sim. É uma delícia você. E aí as peças ficam individualizadas com a cara de quem produz. Sim. Porque é o que vocês estavam me contando antes da gente começar aqui, né? Você foi para uma área mais das biojoias
e a Cris para a área de utilitários. Mas isso vem mesmo. da experiência também das outras áreas, né? A gente né, é sempre um segmento, né? A gente vai aqui, pega ali e acaba indo para um caminho novo, né? E tudo segue sempre um caminho, uma moda, né? Eu até contei isso também no episódio que a gente gravou com o arquiteto. Eu tive num evento por esses dias que falaram assim para mim, na época da pandemia, a gente trabalhou muito as cores terrosas, os tons fechados, porque a gente estava num momento muito introspectivo, muito fechado, e agora a gente está num momento mais azul, mais verde, mais colorido, porque resgate da saúde, e aí a gente vai para uma coisa colorida, o resgate da vida. Então a gente está num momento de sair dos tons terrosos e ir pro colorido, e a cerâmica também está trazendo isso, né? Ela traz. A cerâmica tem cores maravilhosas, né? E o brilho e a cor, você consegue decorar qualquer coisa que você quiser, desde um vermelho. Vermelho para utilitário é mais complicado, né, Cris? Porque o vermelho ele tem materiais mais tóxicos para você usar como utilitário, não como decoração, porque você não vai beber, você não vai comer com aquilo, ele fica exposto, mas como utilitário não. Mas olha, você vê, a gente tem amarelo, a gente tem um Tiffany, a gente tem um laranja. O laranja, que é o nosso tema aqui, né? A gente tem um mais nude, né? E muita forma orgânica, né? Assim. As formas estão muito orgânicas agora, né? A gente está vendo tanto na decoração quanto no vestuário, tá? As formas orgânicas que remetem às formas mais da natureza, né? As coisas circulares. E a cerâmica se presta muito a isso, né? Se presta muito. Curvas. Vamos colocando umas fotos, Guilherme, aqui na tela? Desculpa, eu te cortei. Curvas. Olha, isso é uma obra minha. Tá. Essa é uma handmade. Você já ouviu falar do handmade? Conta pra gente. Eu já ouvi falar, mas conta. A handmade, ela é um símbolo. Eu gosto muito. O Cairu tem a ver com isso, tá? Com a nossa ancestralidade. Eu ia perguntar pra vocês. Cairu vem da onde? Quando a gente foi escolher o nome do nosso ateliê, a gente queria alguma coisa que fosse representativo da cerâmica e representativo de nós duas, tá? E aí a gente... Bom, a gente não queria cerâmica das amigas. Porque isso já é batido, já foi, né? Nem combina com a cerâmica, né? Uma coisa assim. A cerâmica é uma coisa ancestral, né? Ela, desde os primórdios, você tem... da época da caverna, você já tem utilitários de cerâmica. Então, a gente foi pesquisando por aí. A priori, a gente procurou o nome em Tupi-Guarani para cerâmica, argila, é Tauá. Tauá. Mas Tauá já tem um ateliê com o nome Tauá. Então, ficava fora. Sim. Até que na nossa pesquisa, a gente achou uma tribo indígena chamada Caigangue. Tá? E essa tribo indígena aqui, brasileira, tá? Ela é da região Sudeste e Sul, principalmente do Planalto Paulista. Tá. Bom, uma tribo indígena, tem a nossa ancestralidade, em São Paulo que a gente tá. Tá, mas vamos lá. O que mais que poderia ter? Essa tribo Caigangue, ela tem uma história, um mito de dois irmãos, Cairu e Camé. E eles se complementam, são irmãos gêmeos, numa dualidade, como yin e yang, tá? Tá. Camé, ele é o sol, Camé é guerreiro, ele tem as formas mais retas, tá? O Cairu, ele é a espiritualidade, ele é a lua, ele é a terra molhada, ele é as formas arredondadas. Então, as coisas começaram a fazer algum sentido, a encaixar. Aí, na história dessa tribo Caigangue, eles lutaram muito por território com os nossos bandeirantes, tá? E lá, pela época de 1930, 1910, houve uma pacificação.
o governo, o presidente, eu não lembro agora qual que É, era, eu eu não não lembro o nome. Ele fez um processo de pacificação e teve 2 indígenas que foram muito importantes para essa pacificação. O pajé e uma índia que chamava Vanuiri, uma mulher forte. Tanto que nós temos agora uma tribo, um espaço, Vanuiri. Ela foi muito importante. Aí nós achamos Cairu, ancestralidade. Camé e Cairu, os opostos. Eu e a Cris, nós somos opostas. Aham. E a gente se complementa, a gente tem essa dualidade. Apesar de nós termos amigas há 30 anos, se você pegar a minha personalidade e a personalidade da Cris, nós somos opostas, né, Cris? Sim, Só. diferente. Bem E diferentes. É. Só que a gente se respeita e a gente se complementa, Claro. tá? E a lenda do Camé e Cairu, eles têm isso. Porque no Camé e Cairu não tem o melhor. Sim, só são diferentes, Eles mas são. que se É complementam. uma dualidade. Eles se complementam. Aham. Então veio daí Cairu. Cairu, que linda, linda história. E eu sempre digo aqui no canal que ser chique e elegante é uma questão de pluralidade. Me perguntaram, acho que numa caixinha de perguntas do Stories, como é que eu me torno uma pessoa mais elegante, mais chique? E a minha resposta foi exatamente essa. Você tem que ter pluralidade, você tem que ter repertório. Isso mesmo. Então, quando a gente conhece um pouquinho das lendas indígenas, quando a gente conhece um pouquinho de história, um pouquinho de arte, você conhece de cerâmica, de tela, você vai tendo um repertório, gastronomia, e aí você vai se tornando naturalmente uma pessoa mais, não é nem elegante o termo, mas mais completa. Completa. Né? E é isso que você falou, a diversidade do Cairu e Camé. É, Cairu e Camé. Camé. Linda história. E aí, por isso, Cairu. É. Né? E o nosso forno, nós demos o nome dele de Camé. Porque ele é o guerreiro, ele é o fogo. Sim, é Tem o que fogo, ser. é o sol, é a coisa masculina, né? É. A atividade. Exatamente. Que é o forno. É o nosso forno, é o Camé. Tá, e aí eu te cortei Bom, para explicar a do Cairu. Eu sou muito ligada na ancestralidade. Eu gosto muito dessa parte esotérica, essa parte de Amo, ancestralidade. adoro. E a handmade, ela é um símbolo dos nativos americanos, dos indígenas americanos. Tá. Tá? E ela é a cura pela mão, ela é a paz, ela é uma cura para o ambiente. Tá? Então, eu tenho ele na minha escada, em casa, Lindo. E aí você produziu em cerâmica. em cerâmica. E tem alguma coisa a ver com o símbolo reikiano? Também É, é porque. a cura pela mão, né? A cura- Não, e até porque esse é um dos símbolos do reiki, né? O que tá na palma da mão. Na realidade, essa espiral, né, nos ideogramas, tá ligado ao universo, né? É a Sim, energia do a universo. energia universal. Muito lindo. Vamos passar mais as fotos? Aí um utilitário. Essa peça provavelmente é da Cris. Aliás, já falei, já está encomendado o próximo jogo de mesa. Perfeito. Olha que linda. Aqui tem o porta-guardanapo, né? Esse azul Tiffany tá super em alta, né? Uns enxergam azul, outros enxergam verde. Eu acho um barato. É uma briga essa história cor dessa é cor. até né? legal por causa disso, né? Eu enxergo azul, meu marido enxerga verde. Mas um monte. Eu também enxergo azul, mas um monte de gente enxerga É verde. um barato, é verdade. Mais um utilitário. Esse a gente tem aqui. Não sei se é o mesmo. É ele mesmo. Olha Esse é que ele linda. mesmo. E as flores foram todas modeladas à mão, né? Não tem molde. Isso é modelado separadamente. Primeiro as flores, as folhas. Isso. E depois a peça e aplica, mas a queima é feita junto. A queima é feita junto. A queima é feita E junto. daí a gente consegue esmaltar diferentes cores na mesma esmaltação. Com muita delicadeza, né? Que aí também trabalha a tal da paciência, né? Que a gente fala, é a terapia, porque você vai esmaltar. E muitas vezes você vai sujar, né? Então, por exemplo, essa florzinha laranja, ela sujou a folhinha. Mas aí você delicadamente vem com um paninho, limpa. E aí você vai esmaltar. Aí você limpa toda a sua bancada, lava todos os pincéis. Aí vamos passar para outra cor. E aquilo que você estava falando da memória da cerâmica, né?
que às vezes quando vai para queima ela mostra coisas que aconteceram durante a confecção. Isso mesmo, E é a história da peça, né? E aí, porque às vezes você, que nem você está modelando uma florzinha dessa, se você fizer muito jogo nela, ela vai abrir ali, né? Ela não vai compactar do jeito que tem que ser. E aí, quando ela vai para o forno, é aí que ela vai te mostrar que... E não só isso, não só rachar. Se você mexer muito, ela pode entortar, empenar. O Guilherme está pedindo para falar mais perto do microfone, é isso, Guilherme? Eu. Se você, por exemplo, mexeu muito um prato, ele pode empenar, ele pode entortar. Isso. Não só rachar. Mas às vezes também de um acidente. Eu estava conversando com isso com alguém que também veio gravar um outro episódio. Que de um acidente você tem uma forma completamente inusitada que você não esperava, mas que vira também uma peça de design, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela fez uma travessa de cerâmica e ela rachou no meio. E assim, formou um buraco no meio dessa peça. E na primeira queima, a Maíra. E aí você fala assim, vou jogar essa peça fora, você entendeu? Ela pegou essa peça e com jogo de esmalte, esses negócios, ficou lindíssima. Uma peça que você ia jogar fora. O efeito, rachado, né? o efeito, o buraco que ficou, deu um efeito na peça maravilhoso. E uma peça depois de queimada, ela pode ser modificada de novo? Não. Não. Você não consegue fazer uma outra intervenção. Não, Por talvez- exemplo, vou contar o que já veio, porque também vou viajando, né? Vou criando. Você pega essa peça rachada e aí você faz uma intervenção como algo que prende um lado ao outro e aí queima de novo. É possível fazer isso? Não, Não. o que você pode, às vezes, é reesmaltar. Reesmaltar. Vamos supor, a esmaltação, quando eu comecei, eu tenho uma peça que ela parece que ela foi meio enferrujada, porque era uma das minhas primeiras peças, então a esmaltação não era perfeita. Tá. Se eu quisesse reesmaltá-la, né? E aí ela iria para o forno de novo. Então, isso é possível, mas só a reesmaltação. Você lembra que eu falei que a cerâmica é uma mulher caprichosa? Ela é Sim, caprichosa, sim. tá? Então, a partir do momento em que ela secou, que ela entrou no primeiro ponto de osso, você não consegue adicionar mais nada de cerâmica nela. O que eu posso fazer, e eu adoro isso, e é um próximo projeto que eu tô querendo, por exemplo, eu fiz um vaso. Vamos supor que essa jarra é um vaso que não tem essa alça, tá? Eu posso deixar já na queima, furos, tá? E em cima desses furos, eu posso usar um outro material. Então, eu posso usar um metal, eu posso usar uma eu palha. já vi isso também. Você Fibra pode ir em natural. fibra natural. Aí, isso você consegue fazer. Tá. Com outro material. Mas isso já pensado anteriormente, antes da queima, porque você precisa deixar os Mesmo, furos. por exemplo, mesmo nesse acidente que você falou, talvez se ela quisesse colocar um material, se ela quisesse colocar uma madeira nesse furo para misturar materiais. Aí ela vai com cola, uma cola especial, e aí ela consegue, Ah, tá. tá? Você tem algumas técnicas que ainda é possível fazer algumas intervenções com cola e tal. Sim, mas não colocar mais cerâmica, Tá. tá? A gente consegue furar a cerâmica? Consegue com muito cuidado. Eu ia falar, eu não sei se é indicado. Você pode até conseguir. Mas indicação para isso. Você tem que usar uma broca de vidia em baixa rotação e ir ali com muito cuidado e rezando para todos os santos para que ela não vá rachar. Mas consegue. Tá. Né, que eu já pensei um monte de coisa aqui. Essa é uma manteigueira. Uma manteigueira, poderia ser, se maior, uma queijeira. Isso. Tá. Vamos lá. Esse é o... A petisqueira, petisqueira ali da frente. isso. As peças são lindíssimas. Agora, a gente vê muita cerâmica cara por aí, né? Ela tem um custo elevado. Ou não? Ou o pessoal valoriza demais? Ela tem um custo elevado Por conta de design, por conta do valor agregado pelo tempo que você usa, né? como Ela não é peça uma de coisa. arte. Veja, você vai fazer. Você falou do patchwork.
Você faz um trabalho de... Não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo em agilidade, tá? Você faz uma bolsa de patchwork em quanto tempo? Depende. Uma bolsa de costura você faz em 2 dias. Uma bolsa de patchwork, pelo menos um mês. Dependendo do patchwork que É. você vai fazer. E aí, essa bolsa de um mês, ela vai custar muito mais caro. Claro. É isso que encarece a cerâmica. Porque você não consegue agilizar o processo. Você não deve, né? O processo da cerâmica, ele é natural, né? A cerâmica, ela usa os 4 elementos, né? A terra, o fogo, a água e o ar. Sim, olha que interessante. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Porque a terra, pela própria argila, Matéria-prima, isso. a água que tá ali, que você usa para moldar essa argila. Isso. Ela vai secar o ar, né? Porque enquanto ela não seca naturalmente, você não pode levar para o fogo, que é o forno. Então, você não consegue acelerar o processo, né? Porque não tem coisa, você está pintando uma madeira. Você pega um secador, você seca a madeira, você passa a segunda demão. Uhum. Aqui você não pode. Você tem que aguardar a secagem natural. Isso mesmo. E aí isso depois mesmo. você tem a queima, que é o fogo. Isso mesmo. Uma peça de cerâmica, ela demora um mês para ficar pronto no ateliê, respeitando todo esse processo. Tá. E a atividade em si, ela é um hobby caro, uma atividade cara? Porque, por exemplo, para você fazer patchwork, vou dar o exemplo que eu conheço de perto. Você tem uma série de equipamentos que você precisa comprar para poder produzir. Então, você precisa da máquina de costura, da placa de corte, dos Isso cortadores. Então, o material é caro. A cerâmica, ela é um hobby caro? Se eu tô lá em casa agora ouvindo vocês e eu falo assim, eu queria fazer, mas eu preciso de muito investimento inicial. Se você for fazer o ateliê do modo como isso, porque a gente tem o espaço, tá? Se você for fazer o ateliê, nós gastamos faixa de uns 50 mil. Com forno, com torno. 50 mil reais. Com Para plaqueira. montar um ateliê próprio. Se você for fazer, aí você vai contar. Você tem que comprar cerâmica. Os esmaltes são caros. Assim, caro. Caro, se você contar uma tinta normal com vidrado, ele é caro, tá? Então, você tem esmalte de 200, 300 reais, 200 ml. Então, ele é caro. Tá. A queima é cara. Eu ia falar. Chegamos na parte cara da cerâmica, é a queima. Então, mas eu não quero ainda montar um ateliê. Sim, mas a eu tô queima aqui é cara. ouvindo vocês e eu A quero ir queima fazer uma aula. Eu vou lá num ateliê que dá aula. A queima é cara. Não, mas calma. Cheguei lá para fazer aula. O que eu preciso levar para aula? O ateliê Nada. vai me fornecer tudo. Tudo. Tá. E quanto custa em média uma aula de cerâmica que ele vai me fornecer tudo? Uma aula. Ela fornece tudo ali. Ela vai fornecer as ferramentas. Tá, o ferramental, a Ferramentário. argila. De 300 a 500 reais, dependendo do lugar, o mês de aula, uma aula por semana. O mês de aula, uma aula por semana, na média de 500 reais. Tá. Aí você Nós vai estamos falando de preços de São Paulo, né? Aí você vai comprar a sua argila, tá? Tá. É assim que funciona um ateliê. Tá. Você compra a sua argila. A argila você tem de 80 depende da argila. Por exemplo, uma porcelana ou uma argila preta é 150, 10 quilos. Ela não é cara, tá? E 10 quilos você faz alguma coisa legal. Mas é sua, você vai comprar. Tá bom. Aí você vai esmaltar. Você geralmente não compra o esmalte. Você usa o esmalte do ateliê e eles vendem por tampa. E aí vai pagar a parte, né? Fora você paga Fora a aula, você vai ter o custo. Você vai pagar a argila, você vai pagar o esmalte. E depois a queima. queima. Aí você paga 2 queimas. Tá, e aí a queima que a Cris diz que é cara. Aí eu vou te falar uma experiência minha, né? Eu comecei a fazer as aulas e eu queria um aparelho de jantar para o Réveillon. E eu produzi muito rápido. Mas eu não produzi pensando no valor que vinha pela frente. Quando veio a conta da queima, eu diria para você que foi uma surpresa, né? Elas até brincam no ateliê. Olha lá, só as canequinhas
Eu tinha trazido, esqueci. E aí, a queima, ela que te assusta. Então, assim, te assusta depois, se acostuma. Mas, então, você está pensando no orçamento, aí se você produz rápido, é claro, o seu custo vai ser maior. Se você produzir uma peça muito detalhada, que você vai levar talvez 4 aulas para fazer, o seu custo vai ser baixo. Tá, mas quanto custa uma queima assim? Depende do tamanho. Do Porque é por volume. causa por volume. Tá. Por que a queima é cara? Na queima, a primeira queima, a queima de biscoito, você vai demorar, o forno fica ligado por 10 horas, tá? Ah, é bastante tempo Muito. de queima. É. E aí depois, quando desliga, não pode abrir, né? Isso Não. mesmo. Ele demora de 16 a 24 horas para você poder abrir o forno. Porque se você abrir ele quente, ele vai craquelar, ele vai estourar o vidro. É um vidro, tá? Tá. Choque O térmico. esmalte. Então, esse esmalte, que a gente chama de vidrado, ele craquela inteiro, ele estoura, tá? Ah, tem momentos em que você quer isso. Eu ia dizer, tem peças que a gente vê que É. propositadamente é pensado Tem uma nisso. técnica que chama a técnica de Haku, tá? Essa técnica você tira a peça do forno, você abre o forno, ela tá vermelha, incandescente, você coloca numa lata, tá? Enche de. Ela vai queimar, então tem Materiais serragem, papel, você joga em cima, ela pega fogo, você abafa e abre. Então, a técnica de Haku, além dela dar uma metalização no esmalte, Tá. ela também cria essas rachaduras. Ela é uma técnica ancestral e ela cria. Então, você fez isso propositalmente. Mas eu não gostaria que uma peça dessa tivesse toda trincada. Você entendeu? Sim, dependendo Então, da peça. Então, você só pode abrir o forno quando ele tiver com uma temperatura abaixo de 60 graus. E ele realmente demora todo esse tempo para baixar. Você falou de uma técnica ancestral, né? A cerâmica tem muito disso, né? De trazer a ancestralidade, de trazer essa coisa dos povos primitivos, né? Porque ela nasce daí. Por isso né? que a gente a faz técnica necessidade, da, né? na verdade, hoje a gente fala da beleza, da estética, Isso. da forma, mas a cerâmica nasce da necessidade do necessidade. homem de produzir algo que ele possa utilizar ali no dia a dia, Isso né? mesmo, isso mesmo. Por isso que a gente escolheu o nome Cairu, porque a gente realmente estava procurando ancestralidade, né? Aham. Você sabe que tem uma coisa muito interessante que algumas pessoas acham que a cerâmica veio para o Brasil através dos portugueses, que foram os portugueses que trouxeram a cerâmica. Mas a cerâmica já tem achados de cerâmica na Amazônia de 400, 500, de 1000 anos. Então, os nossos indígenas já Já produziam. produziam. E a peça mais velha foi achada na ilha de Marajó, de cerâmica. A cerâmica mais velha. Do mundo? Não, do Brasil. Só do Brasil. Do Brasil. Mas a gente tem coisas Não, pelo mundo muito mais tem antigas que muito isso, mais, né? muito mais, Muito. muito mais. De muitos e Muito mais. muitos. Você tem a peça, acho que mais velha foi achada no Japão, tá? Ah, é, porque tem coisas milenárias lá, É. né? Ela foi achada no Japão. Gente, é um mundo, né? E É apaixonante, é né? apaixonante e eu tô percebendo assim, conforme você vai trabalhando uma peça, você vai fazendo uma reconexão, né? Assim. Com o divino, com o sagrado, com o teu interno. Tem todo um trabalho também de espiritualidade. Não é só a questão estética, né? A Não. estética, ela é um reflexo do que está vindo do teu interno, do né? que você trabalhou antes, né? Porque até a textura da argila, ela é muito prazerosa. Né? De você, enquanto você está sovando, né? Como a gente disse, Aham. ela já te traz uma coisa boa, uma energia boa, sabe? Assim, o contato com com barro, a né? terra. É muito legal, é muito gostoso mesmo. E deve ser uma coisa extremamente relaxante, É. porque quem é ansioso no começo deve ficar Ai, é muito meio engraçado. impaciente, mas com o tempo deve trazer um relaxamento, não? Total, total. Você sabe que. Aí, ó, mais uma de médica. Eu mandava muito os meus pacientes meditarem, né? Quando você está muito estressado, como eu te falei, eu trabalho com medicina do estilo de vida, né? O lifestyle.
O que é a medicina do estilo de vida? Conta rapidinho pra gente, que a gente está encerrando o nosso episódio A já. medicina do estilo de vida, elas são coisas que você pode fazer na sua vida, no seu dia a dia, para que você consiga melhorar a sua permanência na Terra, o seu envelhecimento, para que você tenha um envelhecimento saudável Tá. e muito mais centenário, Entendi, tá? entendi. Então ela foi baseada, é só um papum, num trabalho que foi feito chamado de Blue Zones, que eles pesquisaram lugares do mundo em que tinham maior quantidade de centenários e eles foram ver o que tinha nessas comunidades com maior número de centenários para tentar trazer isso. A longevidade, ela é uma coisa que desde a época dos alquimistas a gente corre atrás, Corre né? atrás. E a medicina do estilo de vida é isso. Uma medicina que te propõe um estilo de vida melhor. Sim, Que sim. busca um estilo de vida melhor. E tem tudo a ver com essa reconexão da cerâmica, né? Tudo. Tudo a ver. Tudo. Então, isso que esse adendo, aí quando você pega a pessoa muito estressada, você fala para ela no consultório, vai meditar. Uhum. E as pessoas têm ideia que meditar é ficar... Sim, com a aquela cabeça- meditação paradinha, fazendo mantra, fazendo posição. Artesanato é uma meditação. Produz, né? Você também está produzindo. É uma meditação ativa, né, que a É. gente chama. Sim, você esvazia a mente. Quando você está fazendo seu patchwork, você pensa em outra Eu coisa? falo, não, eu poderia passar assim o dia ali na máquina de costura, fazendo e acontecendo, e a cabeça tranquila e relaxada. É É uma que forma nem de sempre a meditar. gente pode, É. por outras questões, né, e compromissos, mas Mas fazer o que a gente ama é tudo, né? Eu É acho tudo, que isso é é o que tudo. traz essa qualidade de vida. Você fazer, lógico, nem sempre você consegue fazer tudo só o que você ama, né? Porque eu digo assim, eu só Claro, faço a o que eu vida é um quero. mix Não de é bem tudo, assim. né? Mas coisas que te trazem prazer em fazer, deixam a sua vida muito melhor, muito mais leve, muito mais gostosa e prazerosa, né? sim, e aí a gente produzindo coisas lindas deixa a gente mais feliz Ah, sim, ainda, com né? certeza. E encanta e enfeita a vida de outras É pessoas, verdade, né? é verdade. Isso é trazer elegância É isso aí. para a vida da gente e para a vida das pessoas. Vamos passar mais algumas fotos que elas trouxeram. Olha aí as biojoias. Olha que peça linda, um centro de mesa. É um centro de mesa. Tá, isso é uma mandala? Isso é uma mandala Tem o com que? símbolos adinkras. Adinkra também é de minha autoria. Os adinkra, eles são ideogramas de um povo que chama Ká de Gana, mas que se difundiu pelo mundo inteiro. Mas é a energia do universo, a mãe terra, aí reconhecer erros do passado, perdão. Então, cada ideograma, cada coisa dessa tem adaptabilidade, amigos, aquele símbolo dos dois passarinhos, amor eterno. Aqui em cima, né? É amor eterno. Do lado, ele é amigos, esperança. Então, o que eu acredito, né? Eu gosto dessas coisas. Eu não acredito nos símbolos. Mas por que você usou símbolos? Eu não acho que esse símbolo vai trazer isso para mim. Porém, quando eu olho para um símbolo desse, a minha energia está me fazendo exercitar essas coisas, Sim, entendeu? a tua mente, o teu interior se conecta com aquele significado, com aquela energia. Exatamente. O símbolo é só uma forma de fazer essa conexão, né? Lindo, lindo. Gente, nós poderíamos ficar... Eu tô falando que, assim, todos os meus convidados, a gente poderia ficar horas conversando, porque é uma delícia. Vamos passando as fotos? A gente precisaria ter episódios de 2 horas, 2h30, porque, olha, achei essa peça maravilhosa, assim, as joias... Olha que volta nas xícaras, olha que estilo. De quem que é essa peça? Eu ia É falar, é tua? utilitário, mas é dela esse. Ah, tá vendo? É. Olha uma mesa, servir um cafezinho depois de um jantar, com um biscoitinho aí do lado. Maravilhoso, assim, é para arrematar a noite, né? Linda.
Fora a produção, né, meninas? Que vocês fizeram umas produções de fotos maravilhosas aí. Bom, eu queria agradecer muito. Acho que o papo foi super gostoso. A gente está encerrando porque, infelizmente, a gente tem aí o prazo de Lógico. 1 hora e pouquinho, senão fica cansativo para o pessoal. Mas, olha, eu passaria, assim, o resto do dia conversando gostei com muito vocês. também, adorei. Espero que vocês tenham gostado. Muito. A gente agradece Muito. o convite. Foi muito agradável e realmente a gente ficaria mais umas 2 horas Ah, sim, aqui. com certeza. Mas foi Convidem muito bom. a nossa audiência aí para ir visitar o ateliê de vocês. Onde é que fica o ateliê? O nosso Depois a ateliê- gente vai ter na descrição do vídeo tudo, O mas nosso façam ateliê, o por convite. enquanto, não é por visita. Tá, Ele é só online, Cris. Isso, ele vai ser online por enquanto, tá bom. né? Quem E- quiser adquirir peças. Isso, vão ter nas redes sociais, né? cairu.arte.br. Não, É ponto .br. .com é o cairu.arte.com. Vai ser o Face, né? Não sei. É. Tá, a gente coloca na Não, gente, descrição do vídeo. É muita coisa para pensar. A gente gosta de criar. Essa parte burocrática a gente ainda está Eu sei como é patinando. artista. Artista quer se dedicar. Eu sei Isso como é isso. mesmo. A parte prática a gente. A gente está vai delegando um levando. pouquinho. Mas é. até o episódio ir ao ar, vocês já terão tudo direitinho. E aí a gente coloca na descrição. Confere aí na descrição do vídeo. E, gente, vai deixando já seus comentários aí. Eu quero agradecer as meninas, dizer que foi um prazer. Faremos outros episódios falando de outras vertentes aí da cerâmica e do artesanato. Estão super convidadas por uma próxima, tá bom? Obrigada. A gente Por que hoje- agradece. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse episódio. E até o próximo, terça-feira que vem. Beijo. Tchau, tchau. Fui.